para Jesus tem que ser com mais alegria, amém? Tem que ser com um grito de júbilo. De pé aí, em nome de Jesus. Só mais um instantinho de pé, graça e paz a todos, amém? Bota a mão sobre sua cabeça, declara comigo: Senhor Jesus, está escrito na sua palavra, o Senhor disse: eu vou, mas vou enviar o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias. Espírito Santo da verdade, que nos conduz em toda a verdade. É o Senhor que tem a autoridade para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, convence minha vida do pecado, da justiça e do juízo. Seja bem-vindo nesta noite. Amém. Glória a Deus. Agora você pode sentar. Isso, glorificando a Deus. Nós vamos num texto que está em Êxodo, mas eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor para você memorizar, guardar, estudar e refletir sobre ele, que se encontra no Salmo 119, no versículo de número 165. Isso é para quem caminha com o Senhor. Muita paz tem os que amam a tua lei, ou a palavra, né? Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não haverá tropeço. Amém? Glória a Deus. Para quem ama a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 165. Para quem ama a palavra de Deus, nunca vai faltar paz. No nome de Jesus é o que está escrito aqui. Para quem ama a lei do Senhor, esse viverá em paz para sempre. Amém? Glória a Deus. Quando o marido quiser brigar, a mulher quiser brigar, você dá esse salmo para ela. Diz: olha, tenha paz comigo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Êxodo 17. Diz assim as escrituras. Êxodo capítulo 17, versículo de número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do útero e a vara de Deus estará na minha mão. Glória a Deus. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e subiram ao cume do útero. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para a sustentar sobre ela. E Arão e sustentavam as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Glória a Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo da verdade, que nos conduz em toda a verdade, traz a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Importa que eu venha diminuir nesta noite e o Teu Espírito venha crescer, pois eu sou apenas pó e cinza, vivo pela Tua santa e infinita misericórdia. Toma a boca do pregador nessa noite e fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma peleja de Israel contra Amaleque. Amaleque significa rei da carne, amém? Aquele que só pensa em si, na própria carne. E a Bíblia diz que antes, no capítulo 16 em diante, Moisés tem uma peleja muito grande com o povo,
e o povo queria beber água e não tinha água, a ponto de oprimirem a Moisés, e Moisés, sobre uma ordem de Deus, tocar na rocha para que desse água para o povo beber. E dentro de tudo isso, a Bíblia diz que Moisés se irou e tocou na rocha como não era para fazer, e o povo se revoltou, mas depois que saciou a sua sede, voltou ao normal, e agora segue jornada de novo pelo deserto e encontra Amaleque, rei dos amalequitas, que sempre foi contra Israel, sempre pelejou contra Israel. Foi uma das nações que não permitiu que Israel passasse no caminho quando Deus ordenou para irem rumo à terra prometida. Foi a nação que foi contra e não deixou passar. Por isso o Senhor se irou contra essa nação, e você vai ver durante a história toda que Deus manda que destrua totalmente os amalequitas, com o seu rei, com as suas mulheres, com seus filhos, com o seu gado, com o seu rebanho, para definir totalmente aquela nação da terra, porque não deixou o povo de Israel passar. E está aqui Deus dando uma ordem a Moisés, e Moisés incumbe essa ordem a Josué, que era um dos seus auxiliares, vamos dizer assim. Dentro de toda essa peleja, o que nós queremos falar nesta noite de discípulo e discipulador, daquilo que o nosso discípulo vai nos orientar, vai nos levantar como mentoreador da nossa vida, para que nós aprendamos a lutar, a guerrear, para que possamos vencer e colocar a nossa casa e a nossa família nas mãos de Deus, e estar diante daquilo que o Senhor ordena. Nós lemos o Salmo ainda agora, que se nós obedecermos a palavra de Deus, teremos paz, aonde formos teremos paz, mas nós precisamos, todos nós, de um mentoreador, que ore por nós, que interceda por nós, que nos auxilie e que nos mande para uma guerra preparado, não mandar para uma guerra de qualquer jeito, não mandar para uma batalha. Satanás nunca mudou. Amém, queridos? Eu sempre costumo falar assim: tempos modernos, diabo antigo. O mesmo diabo não mudou. Os tempos mudaram, se modernizaram, mas ele continua mal. Em 2026, Satanás não vai ser melhorzinho do que ele foi em 2025. Ele não vai melhorar o seu quesito, porque cada dia mais ele se aproxima de um julgamento que para ele não tem mais jeito. Então ele não vai deixar de ser bonzinho, e esse mesmo Satanás que através de Amaleque atacou Israel, confrontou Israel, esse é o mesmo que luta contra mim, contra você, contra a sua casa, contra a sua conquista, contra a sua família, contra tudo que é seu, inclusive da sua alma, para que você não encontre salvação. E a Bíblia diz que esse Josué aqui, do qual nós estamos falando, era apenas um servo de Moisés, que treinou e ficou apto na guerra, era um homem apto na espada, era um guerreiro nato. Tanto é que foi escolhido por Deus, e nós vemos no decorrer das Escrituras que Moisés, quando Israel armava sua tenda, Moisés armava sua tenda fora do arraial, onde estavam as outras tendas, um pouco distante. E a Bíblia diz que quando ele entrava na tenda era para falar com Deus, e quando ele entrava na tenda, a nuvem de glória da presença de Deus ficava na porta da tenda. E a Bíblia diz que o único que se aproximava da tenda era Josué. Enquanto Moisés estava falando com Deus, Josué estava de joelho ali na tenda, observando, talvez esperando sair bem um sussurro de Deus de lá, para ouvir o que Deus falava. Aí eu quero saber o que Deus fala com esse camarada. Eu quero saber o que Deus... Sabe o que isso nós aprendemos, irmãos? Que Moisés ali,
está ensinando Josué a ter um nível de intimidade com Deus, se aproximar de Deus, se separar para Deus, se separar do mundo para Deus, separar a sua vida exclusivamente para ouvir o que Deus tem para falar. Nós nos preparamos para vir por culto no domingo para ouvir o que Deus vai falar, mas na nossa intimidade, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós vivemos, que nível de intimidade que nós temos com Deus? Nós viemos para o culto e Deus fala com o teu servo nesta noite, fala com a tua serva, ainda faz uma listinha, eu quero isso e aquilo. E quando o pastor não fala o que ele pediu, ele diz: hoje o pastor estava daquele preço, né? O pastor estava daquele jeito hoje, amém? Só falando e jogando xingote. Não, é o Espírito Santo que te conhece. E a Bíblia diz que Josué não perdia esse costume. E quando Moisés, a Bíblia diz, depois você vai ler, quando Moisés ouvia a instrução de Deus, se dirigia ao arraial para falar com o povo aquilo que Deus tinha falado para ele, a Bíblia diz que Josué permanecia ao lado da tenda. Talvez dizendo assim: não, Deus já deu a instrução para Moisés, vou dar um tempinho aqui para ver se ele fala comigo. Vai que ele diz assim: entra aqui para dentro da tenda, meu filho. Mas se você vai acompanhar dentro das escrituras, Josué nunca entrou dentro da tenda de Moisés para saber o que Deus estava fazendo lá dentro. E a Bíblia também não narra que Josué, saindo dali, entrava na sua tenda. E eu textualizo dizendo assim, quem sabe ele não dizia: Senhor, essa tenda aqui é o mesmo material daquela de Moisés, fala com teu servo aqui. Mas Deus fala com o homem de maneira que ele possa entender. Deus não vai chamar um homem para deixar dúvida no coração dele a respeito do seu chamado. Diga para quem está do seu lado: Deus é claro quando Ele te chama. Amém? Então nós vemos aqui que Josué, nesse treinamento, dentro de todo esse treinamento, você vai ver depois lá atrás, ou lá mais para frente do livro de Êxodo, que quando Deus chama Moisés para recolher Moisés, a Bíblia diz que Deus já ordena a ele que prepare um sucessor. Mas Moisés, como um homem entendido, um homem de Deus, já vinha preparando Josué, porque ele sabia que o que Josué iria enfrentar não era apenas só um povo para consolidar, mas enfrentar um povo para consolidar, e as nações que viriam contra, ele precisava também lutar contra elas. Isso é, um líder precisa ter equilíbrio, porque senão o seu povo domina sobre ele. E a Bíblia nos narra aqui que agora Moisés separa Josué e diz assim: olha, nós temos uma peleja pela frente aí, ajunta homens guerreiros aí. Nós vamos para o texto agora do versículo 8. Ele diz: junta homens guerreiros aí e vai a pelejar com Amaleque. Você vai lutar, você vai brigar. E ele não está dizendo aqui: você vai vencer, você vai voltar de lá vitorioso, não vai cair um fio do seu cabelo. Ele está dizendo: você vai para a guerra, e na guerra só sobrevive um. Diga para quem está do seu lado aí: sua vida espiritual é uma guerra, você tem que vencer. Sua vida espiritual é uma guerra. Para uns uma guerra é levantar para acordar de manhã, outros uma guerra para trabalhar, outros uma guerra para obedecer, outros uma guerra para prestar conta, e
E outros vivem uma guerra por causa de um vício, por causa de uma paixão, por causa disso, daquilo. Sempre vivemos numa guerra. E o diabo, nosso adversário, sabe a guerra em que ele vem contra nós. Ele sabe quem somos, sabe o que fazemos, sabe como dormimos, sabe como temos comunhão com Deus ou não. Então ele vem armado para nos destruir. Ele não parou a sua guerra. Novamente eu digo, diabo antigo, mas no mundo moderno. Ele vai usar a modernidade do mundo, mas a malignidade dele, como sempre: matar, roubar e destruir. Então nós estamos vivendo dentro de uma guerra, e no meio de uma guerra, Deus levanta um líder. Deus levantou um líder chamado Moisés. Na nossa batalha, Deus já nos levantou um líder. Digo que eu costumo ser um pastor privilegiado, porque eu tenho 5 líderes que velam pela minha vida. Pastor Joaquim, que é o presidente do ministério, pastor Valdeci, que é o vice-presidente, pastor Daniel, que agora é o presidente interino, pastor Cristiano, que me ganhou para Jesus, e o pastor Adalberto. Todos eles são meus líderes que me dão cobertura. Então eu tenho certeza que quando um não está orando, o outro está. Amém? Então nós precisamos de uma liderança sobre nossa vida, que vele sobre a nossa vida, e vai nos mandar para uma guerra que possamos vencer. Por quê? Porque Ele conhece as nossas habilidades. Deus não disse para Moisés separar Josué. Josué havia sido treinado por Moisés. E Moisés sabia muito bem das habilidades dele. E sabia que primeiro, para entrar numa guerra, eu tenho que obedecer a ordem do meu general. Você vai fazer desse jeito, não inventa não, é por aqui. Davi perdeu todas as guerras sem consultar a Deus, mas no dia em que ele consultou a Deus, ele perguntava: posso ir? Aí Deus dizia: pode. Ele dizia assim: eu posso ir por onde eu vou. O Senhor dizia assim: vai por cima das amoreiras, que eles estão escondidos lá. Ou então o Senhor dizia assim: lá embaixo aí foi construído há muitos anos atrás um túnel para levar água para dentro do palácio. Vai por aí por dentro que tu pega o rei lá no trono. Amém? Então o comando de Deus para a nossa vida era o que Moisés recebia. Deus falava com Moisés na tenda, e Moisés ordenava para o povo, mas tinha um ajudante que estava aqui, ouvindo tudo. E Deus consolidava Moisés, e Josué era obediente porque via a obediência em Moisés. Aleluia. E a Bíblia diz no texto aqui: separa homens, e veio Amaleque, aqui no versículo 8 diz, e pelejou contra Israel em Refidim. Moisés fala para Josué de separa homens aí, guerreiros, e vai para a guerra. Aí ele diz assim: eu vou subir o útero do monte, lá eu estarei orando por você, lá eu estarei intercedendo por você. E a Bíblia diz que vai com ele Arão e Ur. Arão era o sacerdote que Deus ia levantar, o sumo sacerdote que Deus iria levantar, e Ur era um ajudante de Moisés também. E aí a Bíblia diz que eles sobem junto. Nós 3 vamos estar ali no cume do monte. Você observa nas escrituras que a Bíblia diz que começou a peleja. E quando a peleja começou, a Bíblia diz que Moisés levantava suas mãos e Israel vencia. Não falava que Josué vencia. Israel vencia. E quando ele baixava a mão, Amaleque vencia. Não falava os amalequitas, falava Amaleque vencia. Então era essa luta desde manhã cedo. Começou a raiar o dia, Amaleque já atacou Israel. Quando você acorda, você já é atacado e contra-atacado pelo diabo. De manhã cedo, no teu devocional, para que você não faça, o diabo já te ataca para você não obedecer, para você não ler as escrituras, porque é nela que contém vida eterna.
De manhã cedo ataca Israel, e a Bíblia diz que Moisés está lá no cume do monte, levanta a mão, Israel começa a vencer, mas quando ele baixa a mão por causa do cansaço, por causa da fadiga, não é fácil não. A gente pede para você levantar a mão aqui, 2 minutos na adoração, demora, você já está de mão baixada. E é para adorar a Deus, não é para vencer batalha. Imagine se fosse para vencer batalha na sua casa. Diga para quem está do seu lado, você está numa batalha. Durante a sua vida, não baixe a sua guarda. Não baixe a sua guarda. Mantenha-se firme. Vai vir um cansaço, vai vir a fadiga, vai vir a fome, vai vir a sede, vai vir. Na casa o cara passa 3 horas assistindo um filme numa série. Aqui na igreja ele não passa 5 minutos sem ir no banheiro e tomar água ali no bebedouro. É uma batalha, é uma guerra. Não, estou falando da minha igreja, não estou falando daqui não. Estou falando da minha igreja, lá no Parque Riachuelo. Aqui não tem isso não. Então veja bem, Josué vai para a batalha e agora e Arão vê aquela situação, porque começou de manhã, talvez já é 9 horas, talvez já é meio-dia, e a batalha está intensa lá no campo de batalha, e tem alguém batalhando, mas tem alguém aqui intercedendo. Levanta-se e Arão e levanta as mãos de Moisés, mas eles também cansam, e a Bíblia diz que vamos pegar uma estratégia, vamos colocar uma pedra, Moisés vai sentar, vamos colocar outra pedra aqui, vamos sentar também, e vamos apoiar a mão dele, para que não baixe, porque a gente sabe que se baixar, Israel perde a guerra, e nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, e tem irmão nosso, tem família nossa, que está lutando por isso também. Você é o intercessor da sua casa. Se você baixar a guarda, sua casa perde, porque o inimigo não vai parar de atacar. Você, homem, é o intercessor da sua casa. Você, homem, é o varão da sua casa, que tem que cuidar da sua mulher, dos seus filhos, da casa, e ser exemplo nela. E a Bíblia diz que isso aconteceu, e quando baixava a guarda, perdia. Então aqueles varões levantaram as mãos de Moisés, e a Bíblia diz que a batalha foi até o pôr do sol. Irmãos, Satanás não dá intervalo não. Você come, eu pelo menos, depois do almoço, eu costumo dizer que depois do almoço até cavalo deita. Depois do almoço eu quero tirar uma soneca, o diabo não. Evandro, depois de uma batalha nós cansamos, nós comemos, e nós vamos querer retomar as forças, o inimigo não. O dia inteiro, desde pela manhã até o pôr do sol, só venceu quando o sol se pôs, mas porque havia um líder intercedendo no monte. Aqui você não tem um líder no monte, mas tem toda a hora da sua vida intercedendo, dizendo para Deus te livrar da batalha, para Deus te livrar da perseguição, para Deus te dar coragem, para Deus te animar, para Deus abrir porta de emprego, para Deus salvar a tua vida, para Deus salvar a tua família. Sempre tem intercedendo por você e pela sua casa. E além de mais, ele não quer só interceder para que você tenha livramento, para que você prospere. Ele quer também fazer de você um líder, para estar na batalha com ele, para quando você estiver na sua congregação, você ser um líder extraordinário, que também vai cuidar da sua ovelha. Eu não estou aqui 24 horas. Eu venho uma vez por mês aqui quando dá. Mas todos os dias eu lembro dessa congregação nas minhas orações. Eu estou no monte. Mas eu quero dizer algo para vocês que a igreja desse século não entende. A Bíblia narra muito bem e deixou escrito isso aqui para nós. Quando Moisés cansava, Arão e o seguravam nas suas mãos. Seu pastor, esse pastor aqui, tem fome, tem sede, tem as suas lutas, ele cansa também. Se nós só tirarmos pedra, nós vamos matar ele.
Seja um braço de Arão ou de Ur que sustente os braços dele, para que a tua família seja abençoada. Teu pastor tem sentimento. Teu pastor tem família e vive também a mesma guerra que você vive, uma guerra familiar, para se manter puro diante de Deus e para dar conta da obra. Você quer vencer uma batalha? Amém? Você quer vencer essa batalha que você está vivendo com um filho drogado, com mulher que não quer vir para a igreja, com marido que não quer converter? Quer vencer essa batalha? Ajuda o teu pastor a segurar na mão dele para interceder pela sua vida. A intercessão dele vai atingir a tua casa, vai atingir teu filho, vai atingir teu marido, vai atingir tua mulher. Está sendo perseguido no trabalho? Ajuda o teu pastor a segurar na mão dele, que Deus vai enviar um anjo para lutar lá ao teu favor. Que é uma juventude abençoada e santa. Ajuda a juventude que está na liderança. Ajuda, quer casais nessa igreja abençoada. Ajuda a liderança que está diante do casal. Ele é o líder que Deus levantou. Nós cansamos. Nós comemos, nós bebemos. Nós temos problemas físicos, espirituais. Moisés tinha. E Deus nos deu um exemplo. Escuta, uma coisa que Deus não divide com ninguém é a sua glória. Mas Ele levanta líder para executar um serviço. Deus aqui levanta Moisés para treinar Josué. Mas a primeira coisa que um líder e um pastor precisa observar em quem ele vai treinar é que esse líder tem que ser um líder confiável e corajoso. Amém? Um líder confiável e corajoso. Uma coisa que o líder teu vai observar é a tua intimidade com Deus. Deus não falava com Josué, mas Josué estava na tenda a hora que Deus falava com Moisés. Ele buscava para si intimidade. Você não vai ver na história depois quando Josué assumiu a obra de Deus, você não vai ver Josué entrando na tenda e Deus falando com ele. Deus falava com o sacerdote, com o sumo sacerdote, e mandava que Josué executasse aquele serviço. Intimidade é para poucos. Porque intimidade, Deus sonda lá dentro, o íntimo do coração. A intimidade é lá dentro. Aprofunde a sua intimidade com Deus, que Deus vai revelar coisas inefáveis para você. Segredos que você não sabe. Outra coisa que um líder treinador vai observar é se o estudante ele está aprendendo a imitar a fé do seu Senhor. Sabe, uma vez quando eu fui ganho para Jesus, pastor Cristiano Mário, eu nunca tinha ouvido e nunca tinha entrado na igreja assim, ouvindo essas coisas, como Deus usava ele. E uma dessas coisas que eu vi nele foi a fé, de sair de um prédio lá no Atoleiro para vir lá para cima, num prédio que eu não sei nem quanto custava o valor naquela época. E quando eu fui ganho para Jesus, uma vez eu me deparei com uma situação. Eu trabalhava com um cidadão numa marcenaria e faliu a marcenaria dele, e ele me levou com as máquinas lá para o Tarumã para trabalhar com ele. E trabalhamos junto, e com tanta gente que o colocou na justiça, começou a chegar os oficiais de justiça lá para empenhorar as máquinas que a gente trabalhava. E uma vez ele foi
um cidadão chegou lá para empenhorar 2 máquinas, que eram as máquinas principais que a gente trabalhava na marcenaria. E o oficial de justiça veio e disse: não vamos levar a máquina. O cidadão que colocou na justiça veio junto. Eu conhecia ele, trabalhava comigo na mesma empresa. E eu falei para ele: você vai levar essas máquinas? Eu estou tirando o sustento da minha família daqui. Não tem nada a ver com o que aconteceu lá. Aí ele disse assim: não posso fazer nada por você. Aí o oficial de justiça falou: se você quiser negociar com ele as máquinas, você negocia. Aí eu falei: quanto você quer nas máquinas? Na época era R$1.500. Eu falei: eu não tenho não. Eu faço negócio com você. Eu lhe dou R$2.000 nas máquinas, mas eu lhe dou tanto agora e vou lhe pagando mensalmente para me ficar com as máquinas. E ele falou: bora pro cartório agora. E nós fomos para lá, eu fechei negócio com ele. Irmãos, aí quando eu contei para o meu pastor isso, ele disse assim: você está doido, senhor? Você fez um negócio desse? Como é que você vai pagar? Eu falei: o senhor não falou que é para me ter fé? O senhor não falou que era para me limitar a sua fé? O senhor veio de lá debaixo do lamaçal, veio para cá, para cima dessa obra. Eu estou acreditando na sua fé. Agora você vai diminuir a minha fé? Já fiz um negócio. Irmãos, era para pagar em 3 meses. No primeiro mês eu quitei as máquinas. Aprenda a limitar a fé do seu pastor. Vamos lá, tem uma igreja aqui, é tanto por mês, bora fechar o negócio, bora pro cartório. Ainda me meteu no meio. Vai lá, pastor Marino, bora. Negócio fechado. Então, a primeira coisa que o teu líder vai observar é a tua fé. Moisés sabia que Josué era um homem de fé e que poderia confiar nele, que era um homem valoroso. Sabe, Deus não vai confiar uma obra nas nossas mãos, porque obra envolve famílias, envolve sociedade, envolve crianças, envolve jovens, adultos, adolescentes. Uma obra envolve muita coisa. Deus não, e principalmente envolve o céu. Você confiaria dar o que você tem nas mãos de qualquer um? Sim ou não? Não, de maneira nenhuma. Mas um bom treinamento vai fazer com que você imite a fé do seu pastor. Outra coisa que precisamos, como líder, ensinar aos nossos discípulos é que eles vivam em defesa da missão e do seu líder que chamou. Entendeu ou não? Em defesa da missão que foi dada para esta igreja. Se eu estou nessa igreja, eu tenho que defender ela com unhas e dentes, porque eu vivo nela. Se ela for destruída, minha casa também será, porque a igreja é eu, não é o templo. Eu tenho que aprender a defender essa missão e defender quem está na direção da missão, que é o pastor, é o líder. Moisés foi para a guerra, porque Josué foi para a guerra, porque Moisés disse assim: vai e arruma homens capazes. Moisés sabia quem ele estava mandando para a batalha, porque ele sabia que Josué iria defender Israel e iria defender a Moisés. Porque se Moisés perde a guerra lá, o alvo era Moisés, porque o Amaleque ia lá para destruir o líder. Amém? Então, meu irmão, tenha a defesa na fé. E eu vou encerrar aqui com aquilo que de mais interessante tem dentro dessa palavra. Não é a batalha, não foi porque ganhou, porque quem ganhou foi Deus. Como Deus agora se comporta com o homem diante da vitória, pastor. É como Deus chama a atenção daquele o qual ele deu a vitória. Vamos comigo no mesmo capítulo aí, capítulo 17 de Êxodo.
E agora é o versículo 13, para nós encerrarmos, e o 14. O 13 diz assim: e assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Quem foi que derrotou os amalequitas, que está dizendo aqui? Quem, igreja? Josué. No começo, a Bíblia diz que tinha Amaleque e a guerra era contra Israel. Mas o líder agora tem nome. Agora o nome dele é Josué. E olha o que a Bíblia diz: e assim Josué desfez Amaleque e a seu povo. Josué foi lá e direcionou aquilo que era para Saul fazer. É tu que é o rei dos amalequitas? Então pega logo. Tu quer Amaleque? Pega logo o teu aí, fica logo sem cabeça. Porque o próprio Jesus disse: fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Sem liderança não tem mais comando. Eu me lembro muito bem que quando foi para mim chegar na aldeia, o pajé disse que enquanto o seu pai era o tuxaua da aldeia, não entrava bebida, não entrava droga, não entrava nada, não se vendia nem comprava nada lá dentro, Evandro. Assim que ele morreu, cada um formou uma liderança para si. De uma aldeia com 95 famílias, ficou apenas 9 aldeias, porque cada um disse: eu vou tomar conta da minha aldeia agora e eu que vou mandar. Aí começou a entrar bebida, começou a entrar droga, começou a entrar tudo que não presta lá dentro, e eles foram se destruindo. Agora a Bíblia diz aqui que Josué venceu a batalha. Diga glória a Deus. Olha o recado de Deus para o povo agora, pastor. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés. Quem foi que disse? Olha, presta atenção aqui que a Bíblia diz que a batalha no versículo 12 foi até o pôr do sol. Que detalhe interessante esse. De um lado e do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Amém? Não tem dia estratégico para um líder. Ele tem que estar na intercessão até o final da batalha. Venceu essa batalha, vai para outra. Venceu Josué. Deus chama a atenção e diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e relata aos ouvidos de quem, igreja? Que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Olha o recado de Deus. Olha o recado de Deus. Vem cá, pastor. Vem cá. Olha para cá. O povo aí venceu. Vem Josué aí todo alegre. Venceu a batalha na guerra e tal. Quem foi que venceu? Quem foi que cortou a cabeça dos gigantes? Foi eu com a minha espada, diga. Foi eu com a minha espada. Amém. Glória a Deus, Israel venceu. Aí Deus chama Moisés e diz assim: vem cá, Moisés. Chama o escriba aí, vem cá. Sobe aí. Chama o escriba aí. Quem é o escriba? Aquele que escrevia. O rei, ou o sacerdote, sei lá quem. Falava e o escriba. Vem cá, escriba. Deus disse assim para ele: chama o escriba e manda que ele escreva isso aí, ó. Assim diz o Senhor: diga para Josué que quem venceu a batalha lá foi eu. Deixa escrito aqui, fala os ouvidos dele, que não foi a espada dele, foi a mão do líder levantada que operou através da minha vida. É desse jeito, pastor, pode sentar. É desse jeito. Fala para o líder, diga para ele está alegre aí, mas quem venceu foi eu, através das tuas mãos levantadas lá no cume do monte. Sua família vence porque tem um líder orando. Sua igreja, sua casa vai prevalecer porque tem um líder orando, irmão. Precisava deixar escrito isso aqui? Precisava.
Escuta o que eu vou dizer para vocês. Todo talentoso é um sério candidato a rebelde. Todo talentoso é um sério candidato a rebelde. Olha a minha espada aqui, ó. Deixa escrito logo e fala no ouvido dele: tu não fez nada, que se não fosse eu. Irmãos, o céu nunca deu motivo para rebelião. O céu nunca deu motivo para rebelião. Eu falei isso aqui na igreja quarta-feira. Deus levanta, quando Satanás era anjo de luz, deu autoridade para ele, não disse o que ele tinha que fazer, deixou nas mãos dele. Deus nunca levanta um opressor, levantando ele, oprimindo ele. Deus dá liberdade para ele. Deus criou ele foi por causa da sua rebeldia que ele caiu. Quando ele diz assim: eu subirei e farei meu trono acima do Altíssimo, ele estava se gabando de algo que não era dele, missionário. Todo líder que é bom, ele tem que entender uma coisa: que nada é dele. João capítulo 15 diz, Jesus diz: e sem mim nada podeis fazer. Deus cria Adão. Deus não cria Adão um opressor, dizendo: você vai ter que fazer isso, e justa conta comigo no final da tarde. No final da tarde, Deus ia com Adão para conversar. Aleluia! Deus levanta Jesus Cristo. E esse nunca oprimiu ninguém, nem da sua casa. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, depois venha. Nem Jesus, com todo o talento do céu, ousou a dizer que era dele. Tudo que eu faço é o Pai que me enviou. Quando ele contava uma parábola, ele dizia: o reino de Deus é assim. Entre vocês é assim, mas lá no meu reino não é assim, é assim. Aleluia. Então louve a Deus, porque você tem um líder que intercede por você. Escreve aí, Moisés, e depois você fala no ouvido de Josué. Não era para o povo ouvir, não. Era para Josué. Olha, a batalha. E Josué nem sabia que Moisés estava levantando e baixando a mão. Levantando e baixando a mão. Deixou escrito: quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando Moisés baixava a mão, Amaleque vencia. Aí Josué disse assim: é mesmo, tinha hora que a gente estava para correr. Tinha hora na batalha lá que a gente estava perdendo, estava quase para correr, e do nada a gente virava. E do nada alguém diz assim: tu não vai dar certo, a tua casa não vai dar certo. Aí tem um líder de joelho dizendo: move os céus em favor dela, em favor dele, e dá vitória a ele. Nós temos um intercessor no céu chamado Jesus, e Hebreus diz: nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Fica de pé aí, igreja, com alegria, te alegra, porque se você está aqui, você está vivo, é porque Deus levantou um líder. Ajuda ele, porque quando você ajuda ele, automaticamente você está ajudando a sua casa. Não fale mal dele, que quando falando mal dele, está falando mal da sua casa. Feche teus olhos. Eu quero orar por você. Mas aí mesmo, você fecha os seus olhos. Mesmo que Deus não fale com você,
como falava com Moisés. Fica do lado hoje, aqui tem uma tenda onde a presença de Deus está, e eu estou do lado de fora como Josué também, porque é de lá que vem esse comando para esta igreja obedecê-lo. Faça a sua oração. Eu quero te dar um tempo para você orar, para você falar para Deus o que está acontecendo lá. Por que você está perdendo tanta batalha? Por que tua casa está perdendo tanta batalha? Ora baxerecanda lavassuria labanás. Há um intercessor no céu, mas há um líder aqui na terra que ele levantou. E quando esse líder levanta a sua voz em oração hoje, não é as mãos levantadas, é a oração que sobe ao céu até Jesus. E aí alguém diz assim: Senhor, peleja por ele. Senhor, peleja por Josué lá. Ele está naquela batalha lá, está sangrenta. O adversário dele é perigoso, sabe lutar, mas dá a vitória a ele. Tem alguém orando e dizendo: Senhor, a irmã fulana de tal, coitadinha, não sabe nem orar, mas está numa batalha feroz na sua casa. Ajuda ela a vencer. Ajuda esse irmão a vencer essa batalha, essa guerra com ele mesmo. Tem alguém orando? Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Fala conosco. Espírito Santo nos convence. Espírito Santo traz a verdade sobre nós. Ouve a oração que está sendo feita nessa noite aqui. Está escrito: o Senhor nos ajuda em oração com gemidos inexprimíveis. Ouve cada oração nesta noite, Espírito Santo. Talvez está saindo aí dos lábios desse homem, dessa mulher, apenas um sussurro. Talvez ele diga: eu não sei nem orar, mas ele está dizendo e clamando: me ajuda. Ajuda a mudar minha história, minha vida. Pai, eu levanto a minha oração nesta noite como as mãos de Moisés, intercedendo pelo pastor desta igreja, pela sua esposa, pela sua família, pela sua casa. Eu intercedo por cada ministério aqui, ministério de casal, ministério de jovem, de homem, de mulheres. Eu intercedo por cada família que está aqui nessa noite. Toma essa guerra dessa mãe para ti. Toma essa guerra dessa mulher para ti. Toma essa guerra, essa peleja lá na casa dela. Toma essa peleja desse homem com essa justiça, com esse decreto. Dá a vitória, Senhor. Livra do inimigo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Seja cheio do Espírito Santo agora, aí onde você está. Deixa ele soprar para você.
Deixa Ele soprar em você. Deixa Ele soprar em você. Seja cheio do Espírito Santo, porque a promessa de Deus, seja renovado por Ele. Seja renovado por Ele nessa noite. Levante suas mãos. Agradeça a Deus pelo aquilo que você pediu agora. Tenha fé. Tenha fé. E agradeça a Deus dizendo: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor ouviu a minha oração. Porque o Senhor ouviu o meu clamor. Bendito seja o teu nome, de geração em geração. Se há alguma enfermidade aqui no meio, que o Senhor traga cura nessa noite. Do alto da cabeça à planta dos pés. Restaura, anima, encoraja. Diga: só o Senhor é Deus. Só Jesus é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus. Aplaude Jesus, dá Ele a glória, dá Ele a honra, dá Ele o poder, dá Ele a majestade. Só Ele é Senhor e mais ninguém. Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade.